E aí pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Lucas, eu vou trabalhar com vocês a correção do exercício e também falar um pouquinho novamente sobre força resultante. Olha só, na atividade 5 que nós vimos, eu passei a teoria do que é força resultante, tinha um exercício que falava assim: a figura mostra um automóvel se movendo em uma pista horizontal, sob a ação de diversas forças. Sobre essa situação, A. Obtém a força resultante do carro e B. Determine o valor da aceleração. Bom, queridos, nesse exercício você tem que primeiro analisar o que você tem. No desenho você tem o veículo com indicação das forças que estamos tendo aí. Reparem que essas forças têm sinais vetoriais, ou seja, a gente tem que analisar sentindo o plano cartesiano, no sentido do plano, ou seja, para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Então aqui você tem forças positivas e forças negativas. Como você vê no nosso texto, a somatória dessas forças, ou seja, resultante dessas forças, é a nossa força resultante, que muitas vezes eu vou abreviar para a força S, FRES. Bom, olhem só, você tem a força peso indicando para baixo. No caso, a força normal para cima, duas normais por causa do contato do nosso veículo. Professor, poderia ser uma força só normal contada? Sim, poderia, só uma modo de escrever diferente. Você tem a força motriz no sentido para frente do veículo e a resistência do ar ou força de atrito para trás. Bom, nessa situação, você tem forças tanto na horizontal quanto na vertical. Então, você tem que analisar essas duas situações e, se for necessário, ainda decompor a resultante dessas forças. Todavia, quando você vai analisar mais estritamente a nossa força na vertical, nós temos uma anulação. Por quê, professor? Pensa comigo. Ó, vou fazer a seguinte situação: força resultante, não é? Só que a primeira força resultante que eu vou analisar é na vertical. Vou colocar um vertical aqui para vocês não esquecerem. Quando eu tenho a força resultante na vertical, eu tenho duas forças normais indicando para cima. Qual o sinal que vai ser? Positivo. Todo mundo concorda, não é? Então, ó, positivo para normal, então mais 4.240 mais 4.240. Todavia, quando eu analiso a força pesa por abaixo, ela tem sinal negativo. Menos 4.480. Concordam comigo? Qual que vai ser a força resultante na vertical aqui? Pensa comigo, pessoal, no raciocínio mesmo matemático. 4.240 mais 4.240 dá 4.480. Ou seja, sua força resultante aqui vai ser nula. Você pode cancelar esse e esse. Você tem força na vertical? Não. Força na vertical é zero. O carro está subindo, voando? Não. O carro está caindo, fincando no chão? Não. Então, finalizou aí. Agora, vamos analisar a força resultante na horizontal. Então, força resultante agora na horizontal. Nessa situação, você tem duas forças resultantes aí. Reparem a força motriz, que é 2.875, menos, porque é uma força negativa, a resistência do ar, 480. Então, a nossa força resultante aqui tem o total de, vamos montar o algoritmo, não tem problema, 2.875 menos 480. 0 para chegar no 5, 5. 8 para chegar no 7 não tem como, vai ter que emprestar, fica 7. 8 para chegar no 17, pensa que para chegar no 10 falta 2. 7 com 2, 9. 4 para chegar no 7, 3. 0 para chegar no 2, 2. Ou seja, 2.395. Nossa força resultante é 2.395, unidade de medida, newtons. Terminamos o nosso exercício aqui. Pode circular essa primeira parte.
Depois, o exercício, ele vai falar na letra B da seguinte situação: determine o valor da aceleração dividindo essa força resultante pela massa do carro. Aqui, pessoal, é aquele princípio da segunda lei de Newton, né? Deixa eu apagar nosso cálculo aqui, ó. Nós sabemos que pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. No exercício, ele nos dá que a força resultante do veículo é 2.395. Foi o que nós achamos, não é? A massa está no enunciado. Ele fala que a massa nossa equivale a 848. Vamos organizar nossos dados então. Bom, eu tenho aqui nossa força igual 2.395. A nossa massa é igual a 800, ponto que é que eu falei para vocês? 848, e ele quer que a gente determine a nossa aceleração. Bom, se ele quer que eu determine a aceleração, matematicamente o que eu tenho que fazer aqui? A massa que está multiplicando vai passar dividindo a nossa força. Então, a aceleração do veículo vai ser igual a força dividido pela sua massa. Concordam comigo aí? Qual que é a força? 2.395 newton. Qual que é a massa? 848. Ambas estão no sistema internacional de medidas? Sim, professor. Então agora é só substituir sua expressão. Agora, basicamente, é a matemática aí, né? A aceleração é igual a 2.395 sobre 848. Você fazendo seus cálculos aí, a aceleração é igual a aproximadamente 2,8 metros por segundo ao quadrado. Terminamos nosso exercício. Ele não gostaria da aceleração, terminamos a aceleração. Então, meus queridos, além de ser a correção, é preciso relembrar alguns conceitos. Quando você vai tratar de força resultante, ou seja, a resultante das forças, tem que lembrar do nosso plano cartesiano, sentido positivo, sentido negativo de uma reta numerada, tanto na horizontal quanto na vertical. Lembrar que no exercício que está aplicado para vocês aí, vocês têm forças na horizontal e na vertical. Na vertical, quando a gente analisou essas forças, a resultante foi zero, então não serviu para nós. Ou seja, provou que o carro estava em linha. Agora, quando a gente analisou as forças resultantes na horizontal, observamos que tivemos uma força de 2.395 newtons, ou seja, o carro poderia estar em aceleração aí. Depois, fomos lá para a segunda lei de Newton, usando força igual a massa vezes aceleração. Queremos descobrir a aceleração, concordam comigo? Manipulamos algebricamente a expressão, calculamos a aceleração, aproximadamente 2,8 metros por segundo ao quadrado. Muito obrigado pela presença de vocês. Até mais, corrijam aí. Tchau, tchau.